O que fazer se o juiz indeferir as perguntas que você está direcionando às testemunhas durante uma audiência de instrução trabalhista? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Vamos à vinheta. Inicialmente, eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a evitar o indeferimento de perguntas, que é uma situação extremamente chata que pode atrapalhar a sua concentração e também não pega bem na frente do cliente. Portanto, vamos às dicas. Primeira dica: evita abordar conteúdo já debatido ao longo da instrução. Evita fazer perguntas repetitivas. Por exemplo, o magistrado, ao abordar o tema jornada de trabalho, já perguntou o horário de trabalho do reclamante, já perguntou quantas horas de intervalo intra-jornada o reclamante tinha, e você vai lá, quando for fazer as perguntas, não se atenta que esse conteúdo já foi abordado e faz as mesmas perguntas. Certamente, o juiz irá indeferir tais perguntas que já foram abordadas ao longo da instrução. Então, fica atento ao conteúdo, aos temas que já foram tratados ao longo da instrução trabalhista. Segunda dica: evita fazer perguntas indutivas, perguntas que limitam a testemunha a responder sim ou não. Certamente, tais perguntas serão indeferidas, e com razão, pelo magistrado ou magistrada condutor daquela audiência. Portanto, evita fazer perguntas indutivas. Terceira dica: dirija perguntas relacionadas aos fatos que realmente demandam prova oral. Aqueles fatos que já estão comprovados por meio de documento não devem ser debatidos ao longo da audiência de instrução. A menos que você esteja alegando determinado vício de um documento, ou se você quiser enaltecer o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Mas caso contrário, esses temas que já estão comprovados por documento não devem ser rediscutidos ao longo da audiência de instrução. Por exemplo, você está defendendo a rescisão indireta do contrato de trabalho, alegando atraso reiterado dos salários. E lá na petição inicial você já juntou os comprovantes de pagamento, demonstrando que de fato houve atraso reiterado de salário de 15 dias, 20 dias, 30 dias. Não há que se discutir esse tema durante a audiência de instrução. Esse fato já está comprovado documentalmente e você trazer esse debate para a audiência de instrução vai acabar levando ao indeferimento de tais perguntas. No mais, seja direto, seja objetivo nas suas perguntas. Lembre-se que quem vai depor é a testemunha e não você enquanto advogado. Portanto, seja claro, seja objetivo. Observadas as dicas, se ainda assim o magistrado ou magistrada indeferir determinada pergunta que você vai direcionar à sua testemunha ou à testemunha da parte adversa, o que fazer? Primeira solução, e aí para você não perder esse debate ao longo da audiência: peça ao juiz para autorizar a retirada da testemunha da sala de audiências para que você possa esclarecer a relevância de determinado tema. Às vezes você possui uma informação privilegiada que o magistrado, naquele momento da audiência, ainda não tomou conhecimento e não entende a relevância da pergunta que você quer fazer. Portanto, peça ao juiz: Excelência, eu gostaria de requerer a retirada da testemunha da sala de audiências para que eu possa lhe esclarecer a relevância desse tema, a relevância dessa pergunta. Se ainda assim o magistrado se mantiver reticente quanto ao conteúdo que você quer abordar com tal pergunta, peça para transcrever o conteúdo da pergunta na ata de audiência. O juiz irá indeferi-la e você deve consignar os seus protestos. Portanto, a forma técnica de insurgir-se contra o indeferimento de uma pergunta durante a audiência de instrução é pedir a transcrição da pergunta na ata de audiência e consignar os seus protestos para evitar preclusão. Se lá na frente houver uma decisão contrária aos seus interesses, você pode arguir a nulidade do ato processual por cerceamento do direito de defesa. Daí a importância de consignar os protestos e consignar a transcrição da pergunta que você dirigiu à testemunha. Se ainda assim, de forma abusiva, o magistrado sequer autorizar a transcrição da pergunta, sequer consignar os seus protestos, pegue o celular e comece a gravar, seja em vídeo, seja em áudio, comece a gravar aquele momento da audiência. Que mais na frente você pode arguir a nulidade por cerceamento do direito de defesa,
tendo em vista a conduta abusiva do juiz instrutor, do juiz que preside aquela audiência de instrução. Portanto, esses são os meios técnicos de se insurgir contra o indeferimento de perguntas ao longo da audiência de instrução trabalhista.